14. Noite de Demon Gods capítulo 118. O inferno está vazio, pois fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhando Santa Valburga. Muen piscou, atordoado e cauteloso. Evidentemente, o conhecimento fundamental que ela obteve em Doorkey Knowledge não incluía informações sobre as bruxas primordiais. Essas lendas e segredos antigos não pertenciam à categoria de conhecimento básico e a maioria dos seres transcendentes também não tinham consciência disso. Mesmo alguém com a formação de Giz e Shio só sabia de alguns detalhes. Somente alguém como Doris, que estava por aí há muito tempo e tinha um status significativo, seria capaz de entender essas coisas e poderia garantir que nada acontecesse com ela. Entretanto, seu clã familiar era um ungido da noite de Walpurgis e acreditava firmemente que Lady Silver ainda existia no reino dos sonhos e os protegeria quando despertasse. Outros seres transcendentes tinham opiniões variadas sobre esses mitos antigos, mas a maioria era de descrença. Afinal, muito tempo havia se passado, e esses mitos antigos haviam se tornado tão fragmentados que alguns deles eram considerados tabu e heréticos. Por exemplo, a Igreja da Peste negou a existência das bruxas primordiais e rejeitou tais ideias como heresia. A Igreja do Dono adorava a lua, mas nenhuma de suas doutrinas estava relacionada à noite de Walpurgis, separando completamente os dois conceitos. Aqueles que acreditaram também tiveram que dizer que não. Enquanto isso, a mente da querida Luna Mãe estava cheia de pontos de interrogação ao ouvir o vocabulário de ungido e Walpurgis, pois ela não tinha a mínima ideia do que essas palavras significavam. O Walpurgis parecia ter previsto isso. Ela soltou a saia, andando gentilmente para frente enquanto a água ondulava abaixo dela, e falou com uma voz que soava como um rouxinol. Querida criança, você não conhece meu nome nem minha história. Eu sou Walpurgis, alternador do dia e da noite, acenador do crepúsculo. O sol e a lua são meus filhos e filhas mais velhos. As estrelas e o lago cantam seus louvores para mim. Eu abençoo todas as coisas que vivem sob a alternância do dia e da noite, e faço uma aliança com todos que possuem magia. Todos os que clamam pelo sol são amados por mim. Todos os que me jurarem receberão o meu sustento. Todos os que são estimados por mim permanecem seguros da escuridão e do caos. Ela se moveu em direção a Muen enquanto recitava essas palavras melodiosamente. A jovem estava cautelosa e tentou se esquivar. Mas no momento seguinte, a mulher de preto desapareceu e a voz melodiosa reapareceu atrás dela. Mãos enluvadas pretas repousavam sobre os ombros de Muen. O Walpurgis se aproximou das costas da jovem e viu a cicatriz em sua nuca. Retomando sua voz normal, ela sussurrou suavemente: eu gosto de crianças que querem ser livres. Eu não sou uma das suas pessoas. Percebendo que não conseguiria se livrar da outra parte, Muen se virou. O que você está tentando fazer me arrastando para o seu sonho? A jovem garota artificial, carente de conhecimento, não sabia que as palavras que o Walpurgis havia falado eram mais do que suficientes para subverter todas as noções convencionais sobre as bruxas primordiais. O Walpurgis não controlava apenas a noite, ela tinha controle sobre um domínio muito mais amplo. Dia, noite e crepúsculo. Seu controle sobre a alternância destes representava sua autoridade sobre o tempo. Sol, lua, estrelas e lago. Estes representavam seus subordinados, pois seu nível ultrapassava em muito essas coisas, e até mesmo os controlava. E seu grupo de fiéis não era composto apenas por elfos noturnos, mas por todos os seres vivos, bem como por seres que possuíam poderes mágicos. Comparada à lua e ao muro de neblina, a bruxa primordial Walpurgis parecia muito mais uma deusa verdadeira. O Walpurgis fez uma pausa, então riu. Foi você quem entrou no meu sonho. E foi por isso que ela assumiu que Muen era uma ungida, procurando-a para ser protegida, de acordo com o pacto feito 1000 anos atrás, embora sua força atual tivesse diminuído severamente, e o mundo não conseguisse se lembrar de seu nome. Muen também ficou atordoada. Então, ela se lembrou de ter visto o vislumbre da pena do apanhador de sonhos antes de adormecer e imediatamente entendeu. Ela estava em um sonho errante que havia sido capturado pelo apanhador de sonhos. E o meio provavelmente era o emblema sagrado da Igreja do Domo que ela guardava na caixa.
Relembrando a conversa entre Lin Jie e o padre Vicente, e então conectando-as às palavras de Walpurgis, Muen descobriu algumas contradições. Você é a lua? Ela perguntou. O Walpurgis esfregou a cabeça como se ela fosse um animal de estimação favorito e sorriu. Eu não sou. Mas a lua é minha doce criança, assim como você. Muen pensou sobre isso, então olhou ao redor. Não está aqui. Quando a escuridão envolveu tudo, eu enterrei tudo junto com o sol, disse o Walpurgis enquanto olhava para o horizonte distante. Mas a igreja do domo acredita na lua, só que eles não ousam olhar diretamente para ela, respondeu Muen. O sorriso de Walpurgis desapareceu enquanto ela olhava firmemente para Muen. Isso é uma farsa falsa. A verdadeira lua não temeria os olhos de seus crentes. Temer. Uma fé falsa pode levar alguém à loucura. Ela teme ser exposta como um usurpador enganador e, portanto, faz as pessoas jurarem não olhar para seu verdadeiro eu odioso. Se eu ainda tivesse poder, não a deixaria continuar com os seus caminhos tolos. Infelizmente, agora só posso existir dentro deste sonho. O Walpurgis de repente olhou para Muen. Talvez você seja minha chance. Ah? Muen piscou. O Walpurgis beliscou as bochechas da jovem. Minha filha, você tem uma alma tão pura quanto a água, como o mais maleável dos vasos. Você está disposta a aceitar esse sonho? Eu lhe darei toda a minha força restante e deixarei que você tome meu lugar como mestre deste reino de sonho. Muen perguntou cautelosamente, o que você quer que eu faça? O Walpurgis sorriu. Mate a lua falsa. Traço. Colin ficou sentado em seu assento por horas, até altas horas da noite e de madrugada. Mesmo quando a luz do sol brilhava na loja, seus membros estavam frios e seu corpo ainda tremia. Na noite anterior, ele esperou acordado por um bom tempo, até que finalmente abriu a porta para o padre que retornava, na esperança de ouvir as boas novas de um exorcismo bem-sucedido. Durante toda a noite, Colin não ouviu nenhum som de briga ou gritos vindos do apartamento ao lado, nem viu nada incomum, como respingos de sangue nas janelas ou uma luz branca ofuscante para mostrar a intensidade da briga. Ao ver o rosto pálido do padre que retornava, Colin percebeu que a situação era realmente perigosa. No entanto, as coisas eram completamente opostas ao que ele esperava. Em vez de receber a notícia de que a situação estava resolvida, Colin recebeu um "você está enganado". O dono da livraria ao lado é uma pessoa comum, gentil, afetuosa e adora ajudar os outros. Até o padre Vicente foi corrompido. O inferno está vazio, pois os demônios andam entre nós. A paranoia de Colin chegou ao extremo e de repente se transformou em raiva. Por que essas pessoas simplesmente se recusam a acreditar nele? O chefe da loja de áudio e vídeo abriu a porta e decidiu confrontar o demônio da porta ao lado. Ele tinha que expor o verdadeiro eu do dono da livraria. Mesmo que ele morresse. Noite de Demon Golds capítulo 119 Moeda do Destino. Colin, furioso, tinha acabado de sair da loja, ansioso para provar sua coragem, quando recuou apressadamente. Claro, isso não aconteceu porque ele foi tomado por um medo repentino. Em vez disso, ele percebeu que tinha esquecido de levar seu equipamento de exorcismo de demônios. Ele não estava prestes a atacar tolamente para a morte assim. Mesmo que ele morresse, ele precisava primeiro expor o verdadeiro eu daquele demônio. Em apenas 2 semanas, Colin transformou seu vizinho de um homem honesto em um espírito maligno antes de transformá-lo em um demônio. O corpo roliço de Colin balançava enquanto ele vasculhava os armários. Cadê? Onde está minha água benta? Lembro que ainda faltava um pouco. Depois que o padre Vicente foi embora, Colin ficou bravo e com medo. Em sua tentativa de desabafar, ele quebrou quase tudo, exceto sua amada televisão, não poupando nada e transformando este lugar em um monte de lixo. A água benta estava enterrada em algum lugar lá dentro. Felizmente, Colin tinha sido bastante prudente e tinha usado uma garrafa de vidro resistente para armazená-la. Caso contrário, ele teria que preparar outro lote. Ou vazá-la do chão para transformar seu corpo em uma ferramenta sagrada de exorcismo. Ah! Eu encontrei. Colin levantou a garrafa em sua mão. Ainda havia um quinto de água benta restante na garrafa de vidro transparente. Este chefe da loja de áudio e vídeo tinha uma personalidade sóbria. Ele borrifava água benta conscientemente em todos os cantos da loja 3 vezes ao dia, e seu consumo de água benta era bem grande. Com alguma hesitação, Colin murmurou, será eficaz o suficiente com apenas essa quantidade restante?
Deve pelo menos causar algum dano corporal a esse demônio, certo? Fazer sua mente normalmente preguiçosa pensar bastante provou ser um tanto difícil. Nesse momento, ele de repente percebeu um objeto brilhante perto de seus pés. Colin se abaixou e pegou. Era uma moeda fina, do tamanho de 2 unhas. Ele vagamente se lembrava de ter ouvido algo que parecia o barulho de metal caindo quando ele chutou o sofá em um acesso de raiva. Talvez essa moeda tenha ficado presa entre o sofá e a parede há algum tempo e tenha se soltado e caído neste monte de lixo por causa do chute de Colin. E agora, ele havia saído do meio de todo esse lixo enquanto Colin vasculhava freneticamente. Não importava o quão preocupado estivesse, como empresário, Colin conseguia reconhecer que aquela moeda não era emitida pelo Banco Central de Norzin. As moedas Norzin normais tinham cerca de 1 milímetro de espessura e tinham uma versão minúscula da cidade gravada na face e denominações que variavam de centavos a dólares no verso. Por outro lado, a moeda que Colin agora segurava era ainda mais fina e extremamente leve. Sua face retratava 3 círculos simples e concêntricos, com um fuso vertical através de seu fuso, aparentemente um pouco antigo e misterioso. Esta moeda parece um tanto familiar, como se eu já a tivesse visto em algum lugar antes. Que estranho! Murmurou Colin para si mesmo enquanto estudava a moeda. Logo ele se lembrou de onde o tinha visto antes. Esta moeda era uma herança de sua família. Quando ele era menino, seu pai e antigo dono da loja, Colin Sr., ainda estava vivo. Ele frequentemente mostrava a moeda a Colin e contava histórias sobre ela. As memórias de Colin daquela época estavam confusas agora, exceto que ele se lembrava de que era uma moeda mágica da sorte, da qual sua família fez fortuna. Mas o jovem e brincalhão Colin perdeu a moeda e levou uma surra de Colin Sr. Entretanto, naquela época, o negócio da família já havia diminuído para apenas uma loja de áudio e vídeo, e a moeda era apenas uma pequena prova simbólica do apogeu da família de Colin. Quanto à sua mágica boa sorte, se fosse realmente eficaz, Colin ainda passaria os dias nesse lixo de loja de áudio e vídeo. E ter um demônio como vizinho. Ele gritou exasperado quando seu flashback chegou ao fim. Com a moeda em uma mão e água benta na outra, os pequenos medos de Colin foram substituídos por raiva interior. Embora os mitos sobre esta moeda não tenham sido verificados, Colin considerou que eles eram, em sua maioria, falsos. No entanto, ainda era melhor do que nada. Que os ancestrais da família abençoem este descendente. De qualquer forma, independentemente de eu ir hoje ou não, esse demônio não vai me deixar escapar. Então por que não acabar com isso de uma vez por todas? Já estou farto de viver com medo todos os dias. Não vou continuar esperando o dia em que o demônio da casa ao lado sentir vontade de ter carne e me atacar. Não pode ficar pior. Colin xingava continuamente, acumulando mais raiva em sua raiva. Reunindo coragem, ele saiu mais uma vez de sua própria loja e correu direto para a porta ao lado. Com água benta e moeda da sorte no alto, ele chutou a porta da livraria para abri-la. Na imaginação de Colin, naquele momento, ele era como o guerreiro mais poderoso do mundo. Estufando o peito, com todas as falas definidas e gritando: demônio, não ouse menosprezar a humanidade. No entanto, a cena que o recebeu atrás da porta não era o que ele havia imaginado. Havia alguns clientes na livraria agora, todos pareciam estar juntos. Aproximadamente 5 a 6 pessoas estavam em pé na frente do balcão, aparentemente conversando com o dono. Quando Colin abriu a porta com um chute forte, o dono da livraria e o grupo de clientes se viraram para olhar ao mesmo tempo. Gak. O heróico Colin congelou ao reconhecer as identidades desse grupo que usava casacos verde escuros com um símbolo de árvore gigante. A maior organização de Norzin para comércio de mercadorias e bens, a Câmara de Comércio de Ache. Um tempo atrás. Edmund empurrou seus óculos de aro dourado para cima do nariz enquanto observava a livraria em ruínas, sem nenhuma placa. Ele então se virou e instruiu: esta é a morada do Sr. Lin. Prossiga com o máximo cuidado e não olhe ou toque em nada sem permissão. Nossa tarefa é atender a todos os pedidos do Sr. Lin da melhor forma possível e ajudar com a documentação de identificação. Esse também é o desejo de Nossa Senhora. Os outros 5 que o seguiram eram subordinados de Sherry da Câmara de Comércio de Ache. Eles responderam uniformemente: sim, senhor. Isso mesmo. O líder dessa equipe era o mordomo da casa de Sherry e um confidente de confiança, assim como a chefe das empregadas, Bella.
Ele parecia ter cerca de 50 anos, com têmporas grisalhas e um bigode acima dos lábios. Ele usava um terno elegante, finalizado com luvas brancas, e parecia muito confiável. Edmund foi o primeiro a entrar na loja. A loja tinha acabado de abrir para o dia há pouco tempo. O dono da livraria estava sentado atrás do balcão lendo, enquanto uma jovem garota ao lado dele brincava com uma caixa de latão. Ao ouvir o barulho, Lin Jie largou o livro e notou o design das roupas deles. Câmara de Comércio de Ash. Estou esperando há algum tempo. Edmund colocou um braço no peito e fez uma reverência. Saudações, sou o mordomo da senhorita Cherry, Edmund Charman, e estou a seu dispor. Noite de Mongols capítulo 120 Moeda do Destino. 2. Lin Jie ficou muito satisfeita com a eficiência demonstrada pela Câmara de Comércio de Ash. Claro, muito disso se deveu aos esforços de Cherry. Fazia apenas alguns dias desde a ligação, e ela havia enviado seu próprio mordomo. Isso mostrou o quanto a jovem donzela se lembrava dele. Um bom garoto, de fato. Olá, Butler Edmund. Lin Jie se levantou, agarrou-me e deu um tapinha em seu ombro. Esta criança precisa de uma nova identidade. Uma legítima e limpa. Só me chamar de Edmund já basta, respondeu o mordomo. Ele se curvou para mim e disse, seu pedido foi transmitido a nós pela senhora. Seu desejo é uma ordem. Tudo bem, chega de brincar. Lin Jie fez Muen largar a caixa e cooperar com os procedimentos para uma nova identificação. Muen colocou a caixa de latão no chão com relutância, aparentemente absorto em estudá-la. A pequena caixa de latão chamou a atenção de Edmund por um breve momento. Era definitivamente um conjunto complexo de sigilos definidos por um mago branco selando a caixa, provavelmente encerrando algum tipo de objeto perigoso e sobrenatural. O dono da livraria vê o livro como um brinquedo e até deixa a menina brincar com ele. No momento seguinte, ele percebeu que havia deixado seus pensamentos vagarem e imediatamente desviou o olhar. Não olhe ao redor nem toque em nada. Os avisos da senhora ressoaram em sua mente. De fato, nada dentro da livraria era tão simples quanto parecia. Embora Edmund estivesse chocado, ele era um administrador bom demais para deixar esses sentimentos transparecerem, e assim recuperou a compostura após apenas uma pequena pausa. Edmund fez com que dois de seu grupo se apresentassem. Um segurava um equipamento que parecia uma câmera, enquanto o outro carregava um dispositivo estranho e complicado. A identificação em Azir também era na forma de um cartão de identificação. Mas o que as pessoas comuns não sabiam era que havia um método para anexar a verdadeira identidade de seres transcendentes à rede etérica da União da Verdade. Portanto, a identificação não poderia ser forjada pela maioria. No entanto, a Câmara de Comércio de Ash pôde fazer isso porque, na época em que a identificação impressa foi introduzida, o departamento mecânico da Truth Union ainda estava em sua infância. Foram os druidas que contataram os artesãos anões que fabricavam suas máquinas. Diferentemente do grande e poderoso monopólio que era Holy Resource Development, a especialidade da Câmara de Comércio de Ash eram investimentos e conexões. Até mesmo aqueles cavaleiros malignos da Torre do Rito Secreto obtinham a maior parte de seus fundos da Câmara de Comércio de Ash para seus respectivos departamentos. Mas mesmo que tivessem essa capacidade, a Câmara de Comércio de Ash não criaria descaradamente identificações falsas com frequência e geralmente só o faria em segredo. A menos que alguém do calibre de Cherry pedisse. Dali em diante, era uma questão de coletar informações sobre aparência e fluxo etéreo, depois alguns pequenos ajustes antes de imprimir o cartão na hora. Enquanto os observava trabalhando, Lin Jie não conseguiu deixar de relembrar seu eu passado de 3 anos atrás. No entanto, Edmund interrompeu sua memória. A senhora está atualmente envolvida em negócios da Câmara de Comércio e não pode vir pessoalmente no momento. Ela preparou um presente especial para você como agradecimento por sua ajuda naquela época. Espero que goste. Só vir aqui já é bom o suficiente, porque trazer um presente? Lin Jie respondeu com um sorriso. Eu definitivamente vou gostar, já que é da Cherry. O velho mordomo sorriu. Obrigado pela gentileza. Vou passar sua mensagem e acredito que a patroa ficaria encantada. Ele então fez outro atendente cuidadosamente segurando uma pequena caixa preta a se aproximar. Edmund foi igualmente cuidadoso, pegando-a e colocando-a no balcão antes de abri-la lentamente. Isto é, os olhos de Lin Jie caíram sobre a caixa,
e ele estendeu a mão para movê-la para mais perto para uma inspeção mais detalhada. Uma moeda antiga. Uma moeda antiga, do tamanho de 2 unhas colocadas dentro. Em relevo em sua face havia 3 círculos concêntricos e um fuso vertical no centro. Edmund assentiu e explicou: esta é uma moeda antiga da Primeira Era. Nós a chamamos de moeda do infortúnio. Dizem que foi forjada de um olho da deusa do destino. Ela possui imenso poder mágico e uma longa história. Esta moeda valia uma fortuna. Como uma poderosa ferramenta de feitiçaria cobiçada por inúmeros mágicos, ela deveria estar à venda no próximo leilão da Câmara de Comércio de Ashe. Mas, com a autoridade de vice-presidente da Câmara de Comércio de Ashe, era fácil para Sherry usá-la para seu próprio ganho pessoal. Este item foi retirado com a justificativa de que seu perigo não foi completamente removido e foi substituído por outro item. Havia também 2 aspectos para essa moeda. Ela poderia ser usada para lançar uma poderosa magia de causalidade, mas, ao mesmo tempo, poderia trazer grande infortúnio ao usuário. Se o usuário fosse muito fraco, ele poderia consumir ou até mesmo matar o usuário diretamente. Até mesmo tocar na moeda poderia trazer infortúnio, e então, Edmund e os outros lidaram com isso com o máximo de cautela. Afinal, quando esta moeda foi encontrada, seu dono na época, um mago azarado, já havia derrubado sua própria poção petrificante, fossilizando a metade inferior de seu corpo, e teve sua garganta cortada por uma grama de Irontone próxima, após perder o equilíbrio e cair. Seu discípulo inocente também escorregou em choque e foi fossilizado junto com seu mestre. Parece muito interessante e digno de pesquisa. Recentemente, adquiri interesse na história de Azir durante a Primeira e a Segunda Era. Lin Jie pegou a moeda e observou-a com grande interesse, e não se esqueceu de dizer ao velho mordomo: agradeça a Sherry por mim. Uma antiguidade dessas provavelmente vale muito. Kof. Seu valor não é importante, principalmente, é a longa e rica história cultural que é. A expressão de Edmund mudou quando ele viu Lin Jie pegar a moeda com as mãos nuas. No entanto, depois de ouvir a tosse de Lin Jie no meio da frase, ele rapidamente recuperou a compostura. Afinal, esse era um ser poderoso respeitado por sua própria amante, e ele claramente não parecia incomodado pelo infortúnio trivial que a moeda tinha. Veja, ele nem pensava nisso como um meio de feitiçaria, mas uma ferramenta para entender a história antiga. No entanto, a lenda diz que esta moeda do infortúnio teve que ser combinada com a moeda da fortuna para se tornar a verdadeira e completa moeda do destino. Contanto que você goste, disse Edmund. Ah, certo, disse Lin Jie, gostaria de pedir sua ajuda para outra coisa. Sinta-se à vontade para fazer isso. Lin Jie mencionou suas ideias sobre a reforma do quarto e do segundo andar. Naturalmente, Edmund indicou que era uma questão pequena e que o ajudaria imediatamente. Tendo resolvido 2 de seus problemas, Lin Jie estava de bom humor. Enquanto estudava a moeda em sua mão, ele de repente olhou para cima e perguntou: a deusa do destino deveria ter 2 olhos. Já que existe uma moeda do infortúnio, então não haveria uma moeda da fortuna. Bam! A porta foi aberta de repente com um chute naquele momento, e um homem rechonchudo com os braços levantados entrou correndo. Gak! O ímpeto de Colin foi interrompido quando ele viu o grupo de funcionários da Câmara de Comércio de Ashe olhando para ele. Ele teve a coragem de enfrentar o demônio, mas não a Câmara de Comércio de Ashe. Ele ainda devia os $10.000 à Câmara de Comércio de Ashe. Esse demônio é realmente maligno. Para realmente controlar o pessoal da Câmara de Comércio de Ashe. Ótimo, você venceu dessa vez. Colin sorriu cegamente, escondeu a água benta atrás das costas e acenou com a moeda na mão. Avançou um pouco e colocou a moeda no balcão. Suas costas estavam encharcadas de suor enquanto ele se forçava a falar. Eu quero agradecer por me ajudar com o disjuntor naquela época. E esta é a minha herança de família, e eu estou dando para você. Tendo terminado, Colin imediatamente saiu correndo, caindo e rastejando ao mesmo tempo. Todos na loja trocaram olhares antes de seus olhos se voltarem para o balcão. Então, os olhos de Edmund quase saltaram das órbitas. Esta moeda é exatamente a mesma que a moeda do infortúnio na mão de Lin Jie. Esta é outra moeda da fortuna. Note Demon Gods capítulo 121. Isso pode ser apenas o destino. A deusa do destino deveria ter 2 olhos. Já que existe a moeda do infortúnio, então não haveria uma moeda da fortuna.
As palavras de Lin Jie reverberaram na mente de Edmund. Antes mesmo que ele terminasse de falar, a moeda da fortuna foi entregue em sua porta. Isso definitivamente não foi uma coincidência. Seres comuns podem não acreditar em coincidências e acasos, mas quanto mais alguém se aprofunda no reino dos transcendentes, mais ele entende que há um fio de causa e efeito entre tudo o que acontece no mundo. Aqueles de rank supremo podiam sentir, ver e até mesmo manipular os fios de causa e efeito, que indiretamente controlavam os destinos dos outros. Era também por isso que ranks supremos eram considerados deuses. Eles tinham poderes que iam além da lógica, eram sem forma e sem rastros, além de serem indescritíveis. Tome o deus da chuva chocado do espelho óvulo mágico como exemplo. Ele podia controlar trovões e relâmpagos, que eram seu próprio poder. Não havia necessidade de encantamentos ou médiums de feitiçaria. Apenas bater nas nuvens com um martelo em suas mãos poderia trazer à tona essas forças destrutivas da natureza. Ele escolheu os fios causais relacionados ao relâmpago e dotou-se dos conceitos de chuva, relâmpago e eletricidade. O mesmo vale para outros ranks supremos, que eram igualmente incompreensíveis para outros seres transcendentes. Era por isso que eles eram considerados deuses inigualáveis. Mas uma coisa era certa, não havia coincidências neste domínio misterioso. Além disso, o que estava diante deles agora era a lenda da moeda do destino. Esta era uma prova cabal. Desde a primeira era até os dias atuais, as vezes em que as moedas da fortuna e do infortúnio se combinavam podiam ser contadas nos dedos de uma mão. E a cada vez, dentro de um ano, as duas moedas se separavam, seja pelo desaparecimento do dono ou por má sorte. Essas duas moedas gêmeas eram da mesma origem, mas eram, na verdade, os dois polos de um ímã. Cada vez que as duas moedas se juntavam, elas imediatamente começavam a se repelir e causavam algumas consequências imprevisíveis. Na verdade, não havia muitas pessoas que quisessem juntar os dois mais. Só obter um por si só já provaria ser uma ferramenta de feitiçaria muito poderosa. No entanto, a pior parte era que essas duas moedas pareciam exatamente iguais. Tentar distinguir as duas sem o dono anterior presente para verificação exigiria tentativa e erro. No geral, Edmund tinha certeza de que foi o poder do dono da livraria que fez a moeda da fortuna aparecer diante deles instantaneamente. Independentemente de ele ter previsto que eles trariam a moeda do infortúnio como um presente, ou se ele havia providenciado para que aquela pessoa entregasse a moeda da fortuna, isso tudo era apenas a ponta do iceberg da coincidência e evidentemente demonstrava sua força. Com um olhar surpreso, Lin Jie pegou a moeda que Colin havia deixado na mesa. Ele a comparou com a que estava em sua mão e descobriu que era exatamente a mesma. Ligando os pontos do que Edmund havia dito antes, seu coração bateu um pouco mais rápido. Esta é a moeda da fortuna. Que dia é hoje? Os homens de Sherry me trouxeram uma moeda do infortúnio e no momento seguinte, Colin vem com uma moeda da fortuna como agradecimento. Ele explicou brevemente como ajudou Colin com seu disjuntor, enquanto, é claro, omitiu a parte sobre a ajuda de Blackie. Diante dos rostos pálidos desse bando, Lin Jie balançou a cabeça e riu. Ah! Parece que ainda tenho muita sorte. Nem a moeda do infortúnio pode roubar minha sorte. O destino realmente funciona de maneiras misteriosas e isso pode ser apenas o destino. Eu sempre fui um romântico que acredita no destino. Na época em que chovia torrencialmente, preparar especialmente uma xícara de chá quente para um cliente que talvez nem existisse mostrou que Lin Jie estava envenenado pelo romantismo e um pouco hipster. E quando Ji Zixi entrou na loja, o grau de envenenamento do romantismo dentro dele se aprofundou e ele não pôde deixar de sentir que a vida poderia ser realmente interessante às vezes. Foi uma pena que, naquele momento, ninguém conseguisse entender seu estado de espírito. Destino, minha SS. Que atuação grandiosa! Tais pensamentos passaram pela mente do grupo da Câmara de Comércio de Ache. Quem dá uma herança de família como agradecimento por ajudar a reiniciar um disjuntor? Tem que ter um porém. O dono dessa livraria é simplesmente... Por curiosidade, Lin Jie sobrepôs as duas moedas finas. As moedas devem ter sido feitas de algum material especial, pois elas instantaneamente se uniram firmemente, transformando-se em uma moeda inteira com dois lados. Lin Jie virou a moeda várias vezes, exclamando alegremente, parece que consegui a moeda do destino completa, mordomo de Mundi. Sim, todo mundo viu como as duas moedas se reuniram de forma dramática.
Você é realmente sortudo, lisonjeou Edmund. Ele era um mordomo experiente e habilidoso, então bajular seres tão grandiosos era algo natural para ele. Linge colocou as moedas unidas na caixa. Neste momento, ele se lembrou de que Colin parecia um pouco diferente do jeito que lhe tinha saído miseravelmente. Assim, ele disse, Colin parece ter encontrado algum tipo de problema. Edmund desviou os olhos da agora melhorada moeda do destino e perguntou, você quer que a gente dê uma olhada naquele cavalheiro? Embora Edmund imaginasse que os problemas enfrentados pelo Sr. Colin estavam em grande parte relacionados ao dono da livraria, ele ainda apresentou essa sugestão. Ou para lidar com as consequências ou para silenciá-lo. Quando alguém estava disposto a oferecer ajuda, Linge estava naturalmente disposto e, portanto, instruiu. Ele erroneamente pensou que eu era um espírito maligno há algum tempo. Acho que ele provavelmente me deu esta herança de família para compensar sua culpa. Eu costumava pensar que ele era um homem preguiçoso, mas parece que ele tem uma natureza decente. Ajude o melhor que puder. Edmund enxugou o suor da testa e assentiu com um sorriso, mas no fundo, ele pensou consigo mesmo, ele definitivamente te ofendeu, então você planejou para que ele entregasse a moeda da fortuna. De fato, não podemos compreender aqueles de nível supremo. Este dono de livraria provavelmente só se diverte brincando com seres mortais. O velho mordomo instruiu 2 dos 3 restantes a subirem as escadas para fazer uma vistoria para a reforma e fez com que o último seguisse até a porta ao lado. A porta do vizinho não estava fechada corretamente. Parecia que o dono tinha sofrido um grande susto. Edmund educadamente bateu na porta como um aviso e então entrou. Senhor Colin? O quê? Uma voz trêmula e soluçante soou. O corpo roliço de Colin estava escondido atrás do sofá, revelando uma bunda saltitante que não conseguia parar de tremer. Edmund deu uma olhada nas informações que lhe foram entregues e disse, parece que você ainda deve à Câmara de Comércio uma quantia de $10.000 e a data de vencimento está se aproximando. Colin sabia disso. Esse demônio certamente estava brincando com ele. O demônio não queria matá-lo e tinha um motivo oculto. A raiva de Colin começou a ferver. Ele não podia ter medo disso. Ele nem temia a morte. Então por que ele teria medo disso? Eu, Colin, tenho coragem. Ele disparou e exclamou, faça uma estimativa. Quanto vale em minha loja todos esses produtos? Edmund não conseguia acompanhar a linha de pensamento desse sujeito, mas, como Linge havia pedido para lhe ajudar, ele o faria. O valor total chegou a aproximadamente $30.000. Posso usar minha loja para pagar a dívida? De certa forma, sim. Embora a avaliação seja assim, certamente seria ainda menor quando se trata de transações comerciais reais. Você está tendo alguns problemas que precisam ser resolvidos? Edmund originalmente queria anular essa dívida. No entanto, ele nunca imaginou que Colin tivesse uma integridade tão forte e insistiu em pagar ele mesmo. Parece que o dono da livraria tem um bom olho, de fato. Nenhum problema. Colin se sentiu revigorado como se de repente tivesse sido aliviado de todos os fardos. Ele rugiu de tanto rir como um sujeito enlouquecido. Finalmente estou livre. Ah! Agora posso fazer as malas, ir embora e nunca mais voltar. E ele fez as malas, pois já tinha vendido a maioria das coisas. Assim, depois de separar algumas coisas, ele saiu direto pela porta. O que fazemos agora? Perguntou o subordinado. Edmund pensou por um momento e viu a luz. Depois de tirar a moeda da fortuna daquele sujeito, o dono da livraria deve ter previsto esse infortúnio e o que aconteceria a esse sujeito e que poderia afetar a vizinhança. É por isso que ele nos fez vir e assustar esse sujeito. No entanto, Edmund não sabia o porquê, mas quando olhou para o chão bagunçado da loja de áudio e vídeo, ele realmente sentiu que talvez o dono da livraria quisesse tomar conta do território da loja ao lado. O que mais podemos fazer? Voltar e contar ao Sr. Lin o que aconteceu, suspirou o velho mordomo. Após ouvir a recontagem, Linge descobriu que seu vizinho era, na verdade, uma pessoa decisiva, mas ele tinha estado alheio a isso todo esse tempo. Neste momento, Linge de repente percebeu que a unidade ao lado tinha ficado vaga. Edmund sentiu que havia entendido a mensagem. Ele entregou a escritura recentemente obtida para Linge. Se você precisar, podemos ajudar a renovar a unidade ao lado. Conforme suas instruções. Noite de Mongols capítulo 122,
Encontrando Silver novamente enquanto Moen e os outros membros da Câmara de Comércio de Asha estavam ocupados, Lin Jie foi até a porta ao lado e descobriu que seu vizinho, Colin, já havia abandonado a loja de áudio e vídeo, que agora era de Lin Jie. Deve-se notar que Lin Jie não era um recluso que nunca saía. Ele saía, embora raramente, pois suas compras diárias e materiais de pesquisa não podiam simplesmente aparecer do nada. Colin saqueou este lugar antes de sair? Mas, ele parece ter borrifado a loja com o perfume, Lin Jie murmurou para si mesmo enquanto inspecionava a bagunça dentro da loja audiovisual, pisando em lixo espalhado por todo lugar para ter uma visão melhor do interior. Em uma rua tranquila como essa, os negócios provavelmente seriam comparáveis aos de sua própria loja e, naturalmente, a loja não era muito grande. Toda a loja de áudio e vídeo era um pouco menor que sua livraria, com prateleiras no centro e nos quatro lados, resultando em um espaço estreito e apertado. Dado o tamanho de Colin, provavelmente seria difícil andar entre as prateleiras todos os dias. Não é de se admirar que ele goste de se aconchegar no sofá e assistir TV, murmurou Lin Jie enquanto folheava a variedade de discos, fitas e revistas na loja, esquecendo que ele era o mesmo, sempre lendo em seu lugar atrás do balcão. A loja audiovisual de Colin vendia coisas que não eram muito diferentes de lojas similares na Terra. Havia discos com música e filmes, incluindo thrillers eróticos e até mesmo pornografia hardcore. Havia também muitas revistas de entretenimento diferentes com garotas de capas seminuas dando uma dica do conteúdo dentro. Essas coisas foram colocadas na área mais proeminente, enquanto os filmes e músicas mais tradicionais ficaram escondidos no fundo, basicamente mostrando que tipo de lugar era aquele. Lin Jie raramente entrava em contato com tais coisas, não por desdém ou evitação. No entanto, agora, ele estava navegando por tudo nas prateleiras com interesse. Aos seus olhos, estes também eram um aspecto da cultura e dos costumes. Uma civilização completa definitivamente teria um extrato alto e um extrato baixo. O alto da elegância e profundidade, e as profundezas vulgares e rasas que transcendiam o desejo material. Assim como o Sol e a Lua, o Yin e o Yang, esses dois aspectos são complementares e inseparáveis. Em sua pesquisa sobre folclore, ele tendia a olhar as coisas em uma abordagem dialética, raramente tendo afirmação ou negação abrangente. Portanto, seu nível de aceitação era bastante estreito também. No entanto, havia apenas algumas coisas ali e, muito rapidamente, Lin Jie viu o sofá único em que Colin sempre ficava confinado, bem como a televisão montada na parede. Lin Jie ouviu os noticiários desta TV todos os dias. Ele fez uma busca rápida e encontrou o controle remoto no sofá. Ele parecia gorduroso ao toque e Lin Jie conseguia visualizar como ele estava embrulhado nas mãos de Colin dia após dia. Lin Jie testou o controle remoto, e a TV ainda funcionava normalmente. Então, ele foi para o andar de cima para dar uma olhada. O que era estranho lá em cima era a descoberta de muito sal refinado, folhas de ouro e pérolas na mesa, junto com um pouco de grama seca e um pó de uso indeterminado. Lin Jie pegou um punhado para uma rápida cheirada. Cheira exatamente como a fragrância lá embaixo. O hobby de Colin poderia ser fazer o fragrâncias. As aparências enganam mesmo. Eu realmente não conheço o meu vizinho bem o suficiente. Colin pode parecer rude, mas ele é, na verdade, uma pessoa bem refinada. Mas Lin Jie ainda tinha outra opinião ao ver tanto sal refinado. Em contextos ocidentais na Terra, o sal era usado para afastar o mal. Portanto, Colin pode ter usado essa receita como um meio de afastar Lin Jie, que ele havia confundido com um espírito maligno. Normalmente, Lin Jie não teria feito tal associação, mas o Rei Candela dentro de sua grande espada lhe deu o que pensar, levando Lin Jie a ter tal ideia. De qualquer forma, Colin já foi embora, e o mal-entendido foi esclarecido, então realmente não importa. Lin Jie colocou as coisas de volta e voltou para baixo. O espaço restante era toda a área de estar pessoal de Colin e não havia muito mais para ver. Fazer com que Edmund e os outros arrumassem um lugar seria o fim de tudo. A intenção de Lin Jie era transformar este lugar em um bar de livros que fizesse parte da livraria. A loja original de Lin Jie era completamente cheia de estantes de livros e não havia assentos além dos do balcão. Os clientes só podiam folhear as prateleiras e não era confortável ler em pé. Além disso, eram livros desconhecidos e os clientes geralmente confiavam apenas nas recomendações de Lin Jie. Lin Jie já estava acostumado com o layout do local,
Então modificar essa área para colocar livros que ele já havia lido, bem como alguns livros e revistas relacionados ao entretenimento para leitura e empréstimo, parecia uma boa ideia. Ele poderia até vender chá com a leite aqui e deixar mãe administrá-lo, transformando em uma espécie de biblioteca parcial. Cada um com suas próprias vantagens. Isso talvez pudesse levar a mais clientes. Lin Ji retornou e informou Edmund de seus planos. A nova identidade de mãe já estava feita e a tarefa seguinte daqueles subordinados seria renovar o segundo andar da livraria e a loja adjacente. 3 dias depois, as reformas foram concluídas e o grupo da Câmara de Comércio de Ache se despediu de Lin Ji. Edmund e os outros só puderam rejeitar o discurso de vendas gentil de Lin Ji, pois eles tiveram que retornar e se reportar à senhorita Cherry. Portanto, Lin Ji só pôde, com pesar, abandonar a ideia. Ele deixou Moen para cuidar da livraria e foi sozinho para o recém-construído bar de livros. Enquanto suas mãos roçavam as novas estantes de livros, ele perguntou, sondando, Black? As entradas de Black sempre foram um pouco estranhas. Dessa vez, ele era uma sombra dobrada no canto, envolta pelo sol poente do crepúsculo. A sombra cresceu mais, formando uma nova forma na parede. Olhando para Black na parede, Lin Ji deu um leve sorriso. Posso pedir um favor? Recomendar suas próprias obras ao povo de Azir anteriormente havia beneficiado Black. Além disso, Lin Ji havia recomendado recentemente seus próprios emblemas e totens ao clã da família de Doris e havia vendido a ela 30 livros de uma só vez. Pedir ajuda a Black para aumentar seu acervo de livros não deve ser um pedido tão difícil. Afinal, Black veio voluntariamente para ajudá-lo quando Lin Ji recomendou uma cópia de Cerimônias e Costumes para Wild naquela época. Com certeza, antes mesmo de Lin Ji terminar de falar, Black desabou da parede, transformando-se em uma sombra que cobriu todas as livrarias. E como Lin Ji desejava, todos os tipos de livros, romances e revistas de entretenimento e lazer apareceram. Basicamente, havia de tudo. O método para controlar as estantes era o mesmo da sua antiga livraria, conforme seu coração desejava. Maravilhoso. Obrigado. Lin Ji disse enquanto olhava ao redor. Quando ele se virou, Black já tinha ido embora. Ele realmente não gosta de reivindicar crédito por seus atos, murmurou Lin Ji. Lin Ji retornaria primeiro à sua livraria e faria com que Moen se familiarizasse com a nova ala em outro momento. O segundo andar já havia sido convertido para ter 2 quartos, uma cozinha, um hall, um escritório e uma pequena área de exercícios. Moen ficou com o quarto menor. Como as coisas estavam indo muito bem e ele havia recuperado a posse de seu próprio quarto, Lin Ji decidiu comemorar indo dormir cedo. Enquanto estava deitado na cama, Lin Ji pegou a moeda do destino que ele trazia para todo lugar com ele e a virou uma vez. Como ela tinha 2 lados parecidos, Lin Ji colou um ponto vermelho no lado da moeda que antes era a moeda da fortuna. Parece que terei um sonho agradável esta noite, suspirou Lin Ji enquanto olhava para o ponto vermelho na moeda, apagando as luzes e indo dormir. Mas surpreendentemente, quando ele abriu os olhos mais uma vez, uma brancura familiar o saudou. Uma mulher com cabelos brancos como a neve e olhos prateados sorriu calorosamente para ele. Bem-vindo de volta. Noite de Mongols capítulo 123, Esgrimiet era um campo inclinado cheio de íris saudou Lin Ji. Uma árvore gigante estava alta ali perto, sua copa luxuriante sustentada por galhos semelhantes a veias parecia estar bloqueando o céu. Mesmo tendo passado quase um mês, o sonho que Lin Ji teve ainda permanecia fresco em sua memória. Neste momento, Silver, a pessoa do seu sonho, estava novamente diante dele. Exatamente como haviam combinado antes, se encontrar novamente na noite seguinte. Embora essa noite seguinte parecesse um pouco tarde, pensando melhor, Silver não havia especificado próxima e isso não importava tanto depois de tantos dias. Entretanto, a questão mais crítica agora era que Lin Ji realmente sonhou com o mesmo cenário mais uma vez. Tendo vivenciado o sonho do fantasma de Candela, Lin Ji sentiu que algo não estava certo desta vez. Lin Ji tinha lido o livro de Freud, assim como outros livros e exemplos relacionados a sonhos. De fato, havia algumas explicações para esse tipo de fenômeno para sonhos seriais. Mas sonhar com exatamente o mesmo cenário e personagem 2 vezes seguidas e ambos serem sonhos lúcidos era um tanto imperdoável. Além disso, em retrospecto,
Parecia que suas mudanças corporais começaram depois de consumir a fruta desta árvore durante o sonho anterior. Essa noção não havia passado pela cabeça de Lin Ji antes, mas ao retornar a esse sonho agora, ele de repente se iluminou e estabeleceu uma conexão entre os dois. Se a fruta que ele comeu estava transformando em um humano perfeito, então o que exatamente era Silver e esse sonho? Enquanto continuava a refletir, Lin Ji sorriu para Silver e a cumprimentou. Olá de novo. Como foi o livro que te dei? Anteriormente, Lin Ji havia dado a Silver uma cópia dos contos de fadas dos irmãos Grimm, que ele havia produzido no sonho imaginando, esperando que Silver não se sentisse tão solitário e pudesse passar o tempo lendo. Naquela época, era todo o romantismo interior de Lin Ji em ação. Afinal, a outra parte era apenas uma personagem fictícia em seu sonho e ele não teria que se preocupar com ela. Mas agora que algo em todo esse cenário parecia estranho, Lin Ji sentiu que Silver provavelmente o tinha lido. Ao mesmo tempo, ele descobriu que a espada sagrada retirada do corpo de Candela estava em sua mão naquele momento. Brilhante e deslumbrante como uma chama branca e brilhante, o punho em forma de cruz incrustado com cristais requintados parecia uma linda obra de arte. Ouvindo sua pergunta, um sorriso gentil apareceu no rosto de Silver. É um livro muito interessante. Um mundo que eu nunca vi antes, romântico e bonito, onde humanos e monstros podem viver em harmonia, e uma distinção clara entre o bem e o mal. Gostei muito do seu presente. Pela primeira vez, me fez sentir como se tivesse alguém ao meu lado. Ela se virou, levantou levemente sua saia de gaze branca e começou a caminhar em direção à árvore gigante. Então, ela se virou e perguntou, você também anseia por um mundo assim? Lin Ji queria responder, mas mais uma vez sentiu que algo estava errado. Após pensar mais, ele percebeu que a espada em sua mão o deixou perdido. Afinal, ele estava apenas conversando com outra pessoa, e segurar uma espada como se quisesse atacá-la não parecia muito amigável. Silenciar. Ele casualmente plantou a lâmina da espada no chão cheio de íris, então respondeu com um aceno de cabeça, quem não gostaria de um mundo como esse? Mas na realidade, é realmente impossível. Os humanos são fracos, mas têm as mentes mais sábias e os corações mais cruéis. Monstros. Vamos chamá-los de monstros por enquanto. Eles possuem grande força, mas não podem ser descritos como bons ou maus como o livro descreve, nem ajudam as pessoas incondicionalmente. Na verdade, eles são irremediavelmente estúpidos. Silver olhou para Lin Ji e sorriu. Você parece pessimista. Anteriormente, quando você me aconselhou a ser mais feliz, eu presumi que você era um romântico com um caráter positivo e otimista. Lin Ji riu e balançou a cabeça. Eu me considero um romântico na maior parte do tempo, mas também depende das circunstâncias. Eu escolho acreditar que há bondade verdadeira na natureza humana, mas frequentemente aconselho as pessoas a julgarem os outros com o pior cenário em mente. De fato, esses dois não parecem contraditórios em humanos. Silver não permaneceu mais neste tópico enquanto seus olhos vagavam levemente. Essa espada parece familiar. Lin Ji olhou para a espada no chão, deu uma breve explicação de sua origem. Eu também não sei como ela me seguiu. Através de sonhos. Silver riu. Candela já jurou seu próprio espírito, para se tornar sua espada e seu corcel. O que significa que ele sempre seguirá você, não importa na realidade ou no sonho. Lin Ji tinha uma vaga suspeita de que Silver parecia saber sobre Candela e o reino de Alfords. Assim, após uma ligeira hesitação, ele sondou, você o conhece? Claro que sim. Silver assentiu. Ela caminhou até a espada, puxando-a e examinando-a. O último rei de Alfords, as pessoas o chamam de rei louco e fonte da grande pestilência. Ele costumava rezar para mim. Mas na realidade, assim como ele disse, não houve peste, nem loucura. Alfords foi completamente destruída por Candela, e os humanos apenas confundiram esta parte da história com outra. A própria Silver era uma beldade elegante e madura, sempre carregando um sorriso gentil e solitário, assim como uma nobre dama dos tempos medievais. No entanto, quando ela segurava a espada longa, não havia desarmonia alguma, seus olhos prateados tão afiados quanto a lâmina da espada. Reze. A mente de Lin Ji voltou às ruínas destruídas daquele grande salão branco, bem como a tradição de adorar Deus em Alfords. Poderia Silver ser o Deus em que o reino de Alfords acreditava originalmente?
Várias ideias incríveis passaram por sua mente, mas tudo o que Lin Jie perguntou foi: história confusa? Silver virou a espada de cabeça para baixo, colocando o punho nas mãos de Lin Jie. Ela então andou até o lado dele, dedos roçando nos dele. Em vez de responder a pergunta dele, ela sorriu e disse: Candela lhe deu sua memória, mas você não consegue ver tudo. Apenas esgrima está intacta, estou certo? O contato tão próximo revelou a discrepância de altura entre os dois. Sim, é como uma lembrança que eu tinha do começo, mas ainda não tentei. Lin Jie manteve o olhar fixo, sua linha de visão aproximadamente na altura do peito de Silver. Silver se aproximou, segurando a mão de Lin Jie e levantando-a, apontando a lâmina afiada e brilhante para frente. Vamos ter outra troca. Eu vou te ensinar esgrima e quando você tiver dominado, eu vou te dizer o que os deixou confusos, Silver disse com os olhos brilhando. Lin Jie ficou um pouco sem palavras. Claro. Ele estava extremamente curioso com relação à história da transição entre a segunda e a terceira era, bem como as memórias e habilidades que Candela havia confiado a ele. Lin Jie ansiava, mais do que tudo, por ter a chance de se aprofundar nisso de forma limpa. Além disso, essa troca foi totalmente vantajosa para Lin Jie e ele sentiu que não tinha motivos para recusar. Entretanto, a primeira pergunta de Silver em seus ensinamentos surpreendeu Lin Jie. Ela perguntou: você sabe sobre o éter? Ao mesmo tempo, a facção Buscadores da Verdade da União da Verdade iniciou sua operação. Noite Demon Gods capítulo 124. Fanáticos sem lei. Buscadores da Verdade. Langdon Oji era um buscador da verdade absolutamente fiel. Ele fazia parte do departamento mecânico da Truth Union e era um estudioso de nível Pandemonium que era subordinado de Royal Phage. Oji era bem distinto no campo de armas de fogo e também era um amante de poder de fogo pesado. Só para lembrar, o chefe de mecânica Phage e o chefe de alquimia Roel eram velhos amigos que faziam comentários sarcásticos uns sobre o outro no escritório de Andrew. O relacionamento próximo de Phage foi recebido com muito questionamento e alienação por muitos acadêmicos depois que Andrew foi acusado e colocado sob vigilância. Além disso, o ataque ao Machine Loop indicou um grave abandono de dever por parte de Phage. Se não fosse pela determinação do outro vice-presidente de tomar o controle e jogar toda a responsabilidade em Andrew, Phage poderia já ter sido chutado para o fundo. Claro, o principal motivo foi que o projeto Claydol esgotou uma grande quantidade de recursos humanos, materiais e financeiros, e seus melhores resultados foram roubados. Todos os espécimes restantes e até mesmo os laboratórios e depósitos relacionados foram basicamente destruídos e as perdas foram imensas, levando a um sentimento de fúria por toda parte. Em toda a Truth Union, houve muitos que se opuseram ao projeto Claydol desde o começo. Agora que a dissensão era abundante, o projeto Claydol foi cancelado para cortar perdas e o financiamento foi canalizado para desenvolver trajes de exoesqueleto mais práticos. Em suma, esse ataque piorou a situação já embaraçosa e cheia de conflitos dentro do departamento mecânico. Phage estava ainda mais desconsolado do que nunca. Ele se enterrou em pesquisas isoladas e não se importou com nada por algum tempo. Os subordinados de Phage também sofreram. Sem financiamento e sem projetos, eles ficaram completamente ociosos até que o novo projeto os assumiu. Nesse tipo de situação, as informações sobre a livraria que Andrew havia divulgado aos buscadores da verdade de repente se tornaram o objetivo principal desses estudiosos. Na verdade, mesmo que a ordem de Andrew não tivesse sido anulada, eles também teriam querido ir à livraria de qualquer maneira. Para esses buscadores da verdade, não havia nada mais fascinante do que o conhecimento. E se existisse algo assim, seria ainda mais conhecimento. Eles eram como fanáticos religiosos, incansáveis em sua busca por conhecimento e não tinham medo de usar qualquer tipo de meio para obter, aprender ou roubar conhecimento. Algumas pessoas em conflito com os buscadores da verdade os chamavam de sugadores de almas para expressar seu desprezo pela moral desse grupo. Entretanto, nem os pregadores do conhecimento nem a torre do rito secreto tinham como impor sanções a eles, pois o que eles pilhavam era apenas conhecimento e não as vidas, vontades ou almas que causariam danos. E o conhecimento roubado da vítima não era irrecuperável, ele só precisava ser reaprendido. Pode-se dizer que esse era um grupo de fanáticos sem lei que traçaram uma linha tênue na fronteira em que seres transcendentais não tinham permissão de fazer nada às pessoas comuns. Afinal,
Se as ações dos buscadores da verdade fossem consideradas uma violação das regras, então as ações de apagar as memórias das pessoas comuns seriam ainda mais sérias. Na União da Verdade, o número de buscadores da verdade era de aproximadamente 1 em cada 20, enquanto a facção dos pregadores do conhecimento, que desejava a ampla disseminação do conhecimento, era de 1 em cada 100. Portanto, os buscadores da verdade eram uma grande parcela dos acadêmicos da União da Verdade que não podiam ser subestimados. Essas pessoas não eram tolas e seria imprudente vê-las como normais. Alguns desses fanáticos por conhecimento eram tão obcecados com o aprendizado que não conseguiam funcionar corretamente na maior parte do tempo. Pelo contrário, eles eram ambiciosos, perversos, imprudentes e, às vezes, indiferentes à vida humana. Eles eram realmente um bando de lunáticos. Quando a ordem de Andrew foi interceptada pela segunda vez, um esquadrão de buscadores da verdade liderado por Wood já estava na 23ª Avenida. Eles escolheram cautelosamente observar primeiro. Nas informações fornecidas por Andrew, a proeza do dono da livraria ainda era incerta. Portanto, Wood ficou extremamente curioso e, assim, observou por mais tempo. Na verdade, depois de assistir por cerca de 1 semana e meia, Wood sentiu que o dono da livraria não parecia agir como um ser verdadeiramente poderoso deveria ser. Deixando tudo de lado, ter a Câmara de Comércio de Ash para fazer reformas era um exagero. Totalmente diferente de um ser poderoso. Uma coisa era ser preguiçoso, mas tal tarefa não seria apenas uma ninharia para uma potência de alto nível. Passar por todo esse processo certamente foi muito mais problemático. Dizer que o dono da livraria achou aquilo divertido era provavelmente a única explicação, embora não fosse uma explicação forte. No entanto, parecia haver uma contradição com a personalidade do misterioso dono da livraria, alguém que gostava de recomendar livros aos outros, porque o grupo da Câmara de Comércio de Ash não trouxe nenhum livro, apesar de eles terem entrado e saído diversas vezes. Depois de observar por algum tempo, alguns dos buscadores da verdade finalmente verificaram que esse grupo da Câmara de Comércio de Ash estava ali especialmente para fazer reformas. Isso foi realmente muito estranho. Um palpite ousado começou a se formar na mente de alguns desses lunáticos. Talvez o dono da livraria, temido por muitos e considerado responsável pela invocação do antigo rei élfico, na verdade não tivesse poder algum. Impotente não significava necessariamente que ele era um ser comum. Mas talvez ele tenha perdido ou tido seu poder limitado por algum motivo. Essa descoberta animou um bando de lunáticos e eles aguardaram a operação com grande expectativa. Após algumas rodadas de discussão, eles decidiram agir hoje à noite, infiltrando-se na livraria e sondando o conhecimento da livraria, bem como de seu dono. Outra coisa preocupante era o assistente do dono da livraria. Como subordinado de Feige, Wood já havia se envolvido com o projeto Claydol antes. Embora sua área de especialização não fosse o estudo da criação, Wood trabalhou no laboratório por um curto período quando o projeto Claydol estava com falta de pessoal. Ele tinha uma vaga ideia daqueles humanos artificiais do laboratório. E ainda mais coincidentemente, ele parecia ter visto esse assistente antes. Wood estava quase convencido de que a cicatriz na nuca do assistente devia ser resultado da remoção do código de barras. À noite, buscadores da verdade da Truth Union arrombaram a porta da livraria. Como um bando de ladrões, eles estavam ali para pilhar a coisa mais valiosa, conhecimento. Vocês fiquem lá embaixo e confiram os livros. Retirem-se imediatamente no momento em que perceberem que algo está errado. Entenderam? Depois de terminar de dar instruções, Wood levantou sua arma e subiu lentamente as escadas. A armadura leve do exoesqueleto não fazia nenhum som e a função de camuflagem não apenas o escondia, mas também cobria todos os rastros, tornando-o tão furtivo quanto um gato. As próprias conjecturas de Wood foram ainda mais reforçadas pelo fato de que o dono da livraria nem sequer havia criado nenhum feitiço defensivo básico. Movendo-se com muito cuidado, Wood finalmente chegou ao quarto de Lin Ji. Noite de Demon Golds capítulo 125, Roubo. Os olhos de Lin Ji seguiram a lâmina da espada deslumbrante e brilhante até a ponta. A neve semelhante a cinzas caiu suavemente sobre a espada e derreteu rapidamente. Éter. Naturalmente, como pesquisadora de folclore frequentemente exposta a crenças ocultas, Lin Ji já tinha ouvido falar desse conceito antes. Éter ou a casa.
Todos eles se referiam ao espaço ou céu, o primeiro elemento básico na criação de todo material e o quinto elemento, juntamente com a terra, o ar, a água e o fogo, que existia em todas as coisas no mundo material. Essa, é claro, era a explicação mais misteriosa. Na Grécia Antiga, o éter era um tipo de matéria inventada pelo antigo filósofo grego Aristóteles, um conceito material imaginário que os físicos antigos usavam para ajudá-los a refletir sobre certos fenômenos físicos. Mais tarde, os cientistas criaram uma variedade de explicações sobre o éter, mas com o desenvolvimento da ciência, a teoria do éter foi gradualmente descartada. Linge não tinha um grande entendimento de tudo isso, pois não tinha muito interesse em física e lia esse tipo de coisa apenas por ler. Nessas circunstâncias, a pergunta um tanto enigmática de Silver provavelmente era filosófica. Mas provavelmente foi literal. Linge pensou um pouco e então respondeu, isso é sonho. Éter. O éter era o quinto elemento e, ao mesmo tempo, um dos 4 elementos básicos da criação, onipresente e fundamental de todas as coisas. Em perspectiva, o lugar onde ele estava agora não era um sonho, mas um espaço muito real que existia além do mundo material. E o espaço não é éter? Isso fez com que Linge elaborasse uma conjectura. Será que em Azir o éter não é um conceito puramente filosófico, mas uma verdadeira forma de energia existente, ou um fluxo de consciência? Espere um minuto. Azir. Linge ficou momentaneamente atordoado. O nome desta terra era Azir, mas era apenas uma transliteração de caracteres chineses. Sua pronúncia real era Azuri, que significa azul celeste ou céus, que representava o éter. Isso não foi coincidência. Enquanto Linge refletia, uma pergunta que nunca o incomodou antes surgiu em sua mente: por que Blaquio transmigrou para este mundo? No fundo ele sabia que ninguém poderia lhe dar a resposta. Silver ficou um pouco surpreso e respondeu com um sorriso: parece que você tem um entendimento bem claro. Linge decidiu falar a verdade e respondeu com tato: na verdade, não estou muito claro. Vamos para o próximo passo, disse Silver alegremente. Não estou realmente claro. Linge lamentou em silêncio, frustrado com sua própria resposta vaga. No entanto, pressionar por mais respostas não era apropriado agora. Silver notou o leve tremor nos lábios dele e suavizou seu sorriso levemente astuto. Ela continuou com uma pitada de seriedade: a razão pela qual você não está muito clara sobre muito mais além de alguma esgrima não é porque a memória de Candela é vaga. Em vez disso, seu conhecimento atual não é suficiente para entender tudo isso, então ele é automaticamente bloqueado para não lhe causar confusão. Que memória capaz, de fato. Linge não sabia se ria ou chorava. Esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de um filtro automático para filtrar conteúdo desarmônico. Silver riu e olhou profundamente em seus olhos. A maioria das pessoas não tem esse tipo de habilidade, conhecimento e memória. Essas coisas estão intimamente relacionadas à consciência, fluindo de uma ordem superior para uma inferior, assim como uma enchente. Se a represa não for resistente o suficiente, ela será facilmente varrida. O palpite de Linge era Black. Ele não tinha essa habilidade sozinho. Silêncio se seguiu por um momento antes que ele respondesse com alguma dificuldade. Então, se eu quiser obter a memória completa, primeiro preciso entender do que se trata essa memória. Isso não era parecido com a questão do ovo e da galinha. Um loop infinito literal. Silver balançou a cabeça. Tudo que você precisa de uma chave. Enquanto dizia isso, ela segurou a mão de Linge segurando a espada e a levantou. Feche os olhos e concentre-se na espada. Na verdade, Linge já havia adivinhado que o que Silver estava tentando lhe ensinar seria a chave, o éter. Ele não tinha como entender a memória de Candela, pois ele era apenas um homem comum, enquanto Candela. Era apropriado descrever a diferença entre os dois como o céu e a terra. A única maneira de conectar os dois era deixar Linge entender a única coisa que os ligava, a espada, a alma de Candela dentro dela e seu contrato de lealdade com Linge. Linge desacelerou a respiração e fechou os olhos. Tudo ficou escuro, mas ele ainda podia sentir Silver se mexendo ao seu lado, com a palma fina apoiada nas costas da mão dele. Nesse estado, sua atenção foi naturalmente atraída para o punho da espada gelada em sua mão. Estranhamente, mesmo sentindo apenas o punho em sua mão, Linge conseguia imaginar vagamente a espada inteira apontando para frente,
como se fosse uma extensão de seu braço. Relaxe, concentre sua mente na espada. A voz gentil de Silver soou quando ela soltou a mão de Lin Ji. Lin Ji ainda estava se perguntando como afundar sua mente quando Silver soltou sua mão no momento seguinte. Ele podia sentir claramente a mudança no centro de gravidade da espada conforme ela ficava mais pesada. Aquela sensação instantânea dela afundando imediatamente puxou sua consciência. Ela claramente fez isso de propósito. A risada leve de Silver permaneceu em seus ouvidos. Ele já tinha caído, como pisar no ar e cair em um vórtice profundo e invisível sem fundo. Estrondo. Sons magníficos e difíceis de descrever ressoavam por toda parte, substituindo gradualmente o suave farfalhar das folhas e flores de íris ao vento. Como o vento, como uma enchente, todo o sonho ressoou simultaneamente. Zuoji. Quando Lin Ji voltou aos seus sentidos e abriu os olhos, a mesma neve e flores estavam por toda parte, assim como a espada em sua mão. No entanto, agora, tudo diante de seus olhos estava preenchido com uma tonalidade vermelha escura caótica e em cascata. Seu campo de visão era o mesmo que o espírito de Candela dentro da espada tinha. Isso é éter. Isto é éter, mas o que você vê é temporário. Você precisa primeiro conceituar um espaço para armazená-los, disse Silver com um sorriso. Lin Ji assentiu. Assim como esse sonho é para você? Silver olhou para ele e riu. Assim como esse sonho é para mim. E então? Eu vou te ensinar como usá-lo. Lin Ji passou o que pareceu um longo tempo em seu sonho trabalhando duro. Ele sentiu que se ele realmente tivesse um sistema, sua habilidade de esgrima certamente ganharia muitos mais uns, em um ritmo rápido. Quanto ao éter, Lin Ji só podia mantê-lo todo aqui por enquanto. Por fim, quando ele abriu os olhos de verdade, Lin Ji ouviu a maçaneta da porta do seu quarto sendo girada. Ele saiu imediatamente do seu torpor nebuloso. A porta estava sendo aberta por alguém. Muen certamente bateria quando entrasse, e agora, Lin Ji conseguiu determinar que essa pessoa era muito mais alta. Um homem. Um assalto. Após as reformas do segundo andar, o quarto de Lin Ji ficou muito menor. Havia apenas um vão de cerca de 3 metros entre a cama e a porta. Dadas as circunstâncias desesperadoras, Lin Ji agarrou a espada ao lado da cama e rolou em um movimento rápido, parando com a ponta da lâmina apontada precisamente para o pescoço do intruso. O ladrão não conseguiu reagir a tempo e, um segundo depois, todo o seu rosto ficou pálido. Na escuridão, o brilho da espada iluminou metade do rosto de Lin Ji. Ele apertou os olhos enquanto examinava a roupa estranha desse intruso. Seu ladrão. Noite de Mongols capítulo 126. Um golpe de espada pare, ladrão. Ou percebeu que extrair conhecimento também era uma forma de roubo. E antes que ele pudesse reagir, seu rosto empalideceu. Merda, ele já sabe nosso objetivo. Eles foram expostos antes mesmo da operação começar e a batalha acabou antes mesmo de começar. Na realidade, a consciência de Lin Ji ainda estava no sonho e seu corpo, ainda imerso na esgrima, tinha agido por instinto. Somente quando a lâmina foi pressionada contra o pescoço do intruso ele finalmente despertou completamente. Claro, o espanto de Lin Ji não estava estampado em seu rosto. A outra parte era um ladrão que tinha invadido e ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. No momento, Lin Ji já havia aproveitado a oportunidade para dar uma boa olhada no intruso. Só então ele percebeu que o traje estranho era, na verdade, uma armação de aço preta, semelhantes aos mechas dos filmes, só que mais grosseiro e chamativo. Todos os tipos de padrões complicados estavam gravados na estrutura de metal com luzes fracas e tremeluzentes. Parecia não ser convencional. Não quer dizer que era feio, mas Lin Ji estava mais acostumado a ver linhas duras e limpas. Também foi um pouco difícil dar uma descrição abrangente dessa engenhoca, e havia até mesmo alguma fiação exposta, fazendo parecer que era uma combinação violenta de magia e tecnologia. E também muito. Shunibyoji. Que pessoa em sã consciência esculpiria padrões tão aleatórios em um mecha? Talvez seja um mecha indígena feito por ele mesmo. Lin Ji inventou um nome para essa roupa grandiosamente delirante. No entanto, a roupa não era o problema principal. Os olhos de Lin Ji notaram a arma na mão do intruso. Esta arma parecia ainda mais ameaçadora do que aquele mecha indígena. Foi também a razão pela qual Lin Ji determinou que se tratava de um assalto à mão armada, e não de um simples furto.
O intruso arrombou descaradamente com uma arma e até pretendia entrar no quarto. Ele definitivamente tinha algo malicioso planejado. Com esse pensamento em mente, Lin Ji avançou com sua espada, pressionando-a contra a garganta do intruso, como se estivesse pronto para abrir um buraco na traqueia dessa pessoa no momento seguinte. Ele fez isso para deixar claro ao intruso que aquela espada pressionada contra seu pescoço não era coincidência, e que ele poderia cortar sua cabeça imediatamente se quisesse. Claro, Lin Ji estava apenas se defendendo. Uma pessoa gentil como ele nunca conseguiria fazer algo tão grave como machucar ou matar outros. Somente esse tipo de pessoa implacável e delirante, que ousa invadir com uma arma, e alguém que merece medo. Lin Ji precisava ter uma posição vantajosa desde o início. Lin Ji continuou a encará-lo e disse rispidamente, seus cúmplices estão lá embaixo, certo? Ele vagamente ouviu alguma atividade e supôs que havia alguém lá embaixo, mas não ouviu o som da porta do quarto de Muen se abrindo. Lin Ji testemunhou o poder de Muen algumas vezes. Depois que seus ferimentos corporais estavam mais ou menos curados, ela fazia o trabalho doméstico sem esforço e podia até mesmo martelar pregos e desmontar móveis com as mãos nuas. Com certeza, o som de Muen pulando do chão foi ouvido, seguido por vários gritos. O choque de olhos arregalados do intruso se transformou em pânico e ele abriu a boca para falar. No entanto, o movimento de sua garganta esfregou contra a lâmina, tirando o sangue. Urg. Urg urg. Ou emitiu sons de pânico com a garganta, tentando informar ao dono da livraria que não conseguia falar com a lâmina da espada pressionada contra ele. Abaixe a arma, disse Lin Ji. Urg hesitou por um momento, então moveu lentamente a arma para frente e se agachou para baixá-la. No entanto, esse foi apenas o primeiro passo. Os cantos dos lábios de Lin Ji se curvaram e, com um giro de seu pulso, sua espada cortou em um arco prateado, cortando o cano da arma em dois como se fosse feito de tofu. A espada se moveu em um círculo completo e retornou precisamente contra a garganta de Ou em apenas um instante. Mas dessa vez, havia uma lacuna de 1 centímetro. Ou ficou perplexo. Seu reflexo instintivo de dar um passo à frente foi interrompido e seu corpo ficou rígido enquanto ele olhava para a arma com corte preciso. Ou estava totalmente confiante no equipamento que usava. Esta arma era um contrabando que ele havia feito pessoalmente, usando os melhores materiais do distrito inferior. A estrutura da arma era capaz de sobreviver a uma força devastadora e seu poder de fogo em configurações máximas era comparável a um pequeno canhão de aniquilação de éter. Claro, não havia nenhuma segurança ou estabilidade para falar. Tudo isso eram tecnologias experimentais do novo projeto do departamento mecânico, combinando os sigilos do Mago Branco com o maquinário. O controle ruim disso poderia fazer com que a arma explodisse a qualquer momento e se tornasse inútil. Sem apoio oficial, Ou só podia morder a bala e usar seu próprio dinheiro. E agora, todos os seus esforços e trabalho duro foram completamente destruídos por um único golpe de espada. Ou não conseguia descrever a dor que roía seu coração agora. Este era um trabalho antigo dele, criado com seu conhecimento e era uma personificação de tudo que ele havia aprendido. Esse tipo de sentimento era como se seu próprio conhecimento tivesse sido roubado. Mas, felizmente, ele ainda tinha sua armadura. Esse era o fruto de sua sabedoria e conhecimento, sua melhor obra-prima. Prossiga. O dono da livraria com seu olhar frio e opressivo acenou para Odi continuar colocando a arma no chão. Você já destruiu. O que mais você quer? Isso é tortura. Odi lamentou interiormente enquanto colocava a metade restante de sua arma no chão com a mão trêmula. Mas ele tinha acabado de se agachar quando percebeu que algo estava errado. Um leve chiado e estalo soou, como se algo tivesse sido partido ao meio. Odi empalideceu, percebendo imediatamente que era o traje blindado que ele estava vestindo. Assim que esse pensamento passou pela sua cabeça, Odi notou rachaduras aparecendo na parte do braço de sua armadura. Como uma avalanche em cascata, toda a armadura dele se partiu e fragmentos caíram no chão. Porcento número e ponto de exclamação. Odi assistiu a essa cena em completo desespero. Seu rosto estava completamente pálido e cada palavrão imaginável corria por sua mente. Só agora ele entendeu que além de cortar sua arma, aquele corte também havia desmontado sua armadura. De forma relaxada, Lin Ji disse, tudo bem, você consegue movimentar seu corpo melhor agora. Ele olhou para o ladrão e percebeu que o rosto por trás da roupa era mais jovem do que ele havia imaginado.
Era apenas um jovem de cerca de 18 anos. No momento, ele tinha uma expressão de desespero abjeto, como se tivesse sido reprovado no exame de admissão à faculdade. Desce e fique junto com seus cúmplices e espere a polícia chegar. Você pode fazer qualquer coisa na juventude, mas por que infringir a lei ou se envolver em negócios obscuros? Isso é simplesmente errado. Todas essas coisas pertencem a outros, e você acha que roubá-las as tornará suas? Você nunca entenderá o processo de trabalho duro e esforço que as pessoas fazem para conseguir tudo isso. O professor Lin não se esqueceu de dar uma lição ao intruso enquanto o levava para baixo. No entanto, este não era um momento adequado para distribuir canja de galinha, então ele parou por aí. Ele pegou seu dispositivo de comunicação e fez uma ligação para o discípulo de Joseph, Claude, que por acaso era policial. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.